Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama a Clínica. Esse é um episódio de clínica médica e assuntos médicos de um modo geral. E hoje nós vamos falar de Um uns pouco de assuntos que a gente emergência para dar uma aquecida um neste pouco podcast. uma coisa que a gente gosta muito, né, que é doente grave, né? A A gente gente adora. gosta. E hoje nós vamos falar de uma síndrome grave da sala de emergência, da terapia intensiva, por que não da enfermaria de clínica médica, né? Então, assim, que pode Acontece às acontecer. vezes, É, verdade, já não tive. é, não é o mais comum, é a gente receber no PA ou na UTI, mas pode acontecer na enfermaria também. Vamos falar de Hemorragia digestiva alta. um quadro grave, potencialmente muito complicado, que tem que ser tratado de maneira adequada, e como toda urgência ou emergência, a gente fala de tempo, né? Então, assim, eu preciso de ter uma abordagem rápida de certas situações, porque eu mudo o prognóstico do paciente. Então, identificar o paciente grave, nesse caso, como qualquer doença grave que a gente fala aqui, é fundamental. Por que a gente fala isso tanto para vocês, gente? E a gente repete mesmo para entrar na cabeça de vocês. O doente crítico, o doente na emergência, muitas vezes ele não dá tempo para a gente pensar muito. Então, algumas ações, algumas tomadas de decisão, elas têm que ser mais rápidas, tem que ser um reflexo medular. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem um conceito, se a gente tem aquela conduta muito bem incorporada. Então, nós vamos falar aqui de algumas coisas que é claro que nós vamos avaliar diante do paciente, as indicações, mas que esse tipo de doente ele não dá muito tempo para a gente pensar, não. Nós temos que saber as coisas mais de prontidão ali. Eu acho que algumas coisas a gente fala que é medular mesmo. Não adianta Isso. é, a gente esquecer e na hora não ser rápido. Então, tem que E a gente saber. gosta de falar isso porque na medicina existe algumas coisas que a gente não precisa decorar mais. Porque tem o aplicativo ali, tem o celular, um segundo você olha. E nós somos totalmente a favor desse uso da tecnologia para facilitar a nossa vida. Só que tem coisa que não dá tempo de você conferir. Então, e nós vamos, ao longo dos episódios, falando para vocês, destacando o que tem que ser mais medular, o que dá para vocês conferirem, etc. O que a gente fala é usar, sempre a gente fala aqui, né? Use a ferramenta. Agora eu tenho que saber qual ferramenta que eu uso. Se eu não Também tem saber, isso. se eu falo, por exemplo, a gente vai falar de um score aqui, se eu não lembro disso na hora, eu não adianta, eu tenho um score no meu celular ali. Em 20 segundos eu vou aplicar o score, mas eu preciso saber, né? Eu preciso Qual que é a saber o que frase que a gente chama para isso? A gente só cumprimenta o que a gente que a conhece. gente conhece, exatamente. Então, estamos entendendo de tudo que a gente está O falando Chama a aqui. Clínica está fazendo vocês conhecerem um tanto de gente. Exatamente. Então, bora Então, lá. bora lá. Conceito. Tudo que a gente começa aqui, a gente começa a falar de o que que é. O que que é hemorragia digestiva alta? É um sangramento dentro do intraluminal, ou seja, dentro do trato gastrointestinal, é, por uma lesão qualquer que causa sangramento. A gente vai falar de varize, duodenite, esofagite, úlcera péptica, uma formação, malorivais, que é a laceração do esôfago por vômito, algum tumor, qualquer causa desse tipo que vai causar um sangramento intraluminal, tá? Que vai desde o, o esôfago, a parte proximal do esôfago, até o ângulo, a parte proximal do ligamento de Treitz. Então, um ângulo de Treitz. Então, até aí, a hemorragia digestiva alta. Então, na primeira porção do adenal, na estômago, esôfago, isso é hemorragia digestiva alta. E as possíveis causas a gente já citou aqui, que é desde doença ulcerosa, varizes de esôfago, tumores,
Malorivais, é, Qual que é a mais comum? a mais comum de todas é doença ulcerosa péptica. É a causa Isso mais cai em comum prova de todo ano. cai em prova para quem vai fazer prova e na prática é o que a gente mais vê. Então, isso faz muita diferença no como que a gente vai tratar, tá? Então, o tratamento tem que pensar na causa mais comum. No paciente cirrótico, né? Aí, quando falo de cirrose, a gente sempre tem que lembrar da causa mais comum de sangramento alto no cirrótico, não é isso? É. Que é variz de esôfago. Óbvio que não é, é doença ulcerosa péptica. Então, assim, isso é uma pergunta muito Eu comum. tô rindo, porque toda vez ele vai perguntar, alguém cai. Então, assim, é a causa mais comum de Caiam sangramento aqui para não digestivo cair na alto. prova ou na vida, né? Exatamente. Então, já estou dando a dica para a prova, mas para a vida. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque não adianta nada. A gente vai falar de tratamento daqui a pouco. Chega um paciente cirrótico com hemorragia digestiva alta. Eu lembro de tudo. Faço octreotide, faço bonitinho. Esqueço da IBP. Faço endoscopia, Nossa. tem uma úlcera de todo tamanho lá sangrando. Então, assim, é lógico, gente. O paciente pode ter hemorragia digestiva por varize, lógico. E o cirrótico, ele pode ter hemorragia digestiva por varize, mas não é a causa mais comum. Tá? Então, tem que saber, tem que tratar, identificar o paciente pelas causas mais comuns. Isso, inclusive, nos permite, nos autoriza a começar o tratamento empírico. Então, o Sim. paciente vai fazer endoscopia, por exemplo, só amanhã, e está estável, está na enfermaria, por exemplo, ou até na UTI, você começa IBP até que se prove o contrário. É, então, assim, a gente é, é, IBP, tem, inibidor de bomba tem de prótons, só tem lembrar. que lembrar do tratamento imediato, mas para isso a gente tem importante, antes de chegar no tratamento, coletar uma história bem feita. Tudo a gente fala aqui. Colete uma história bem feita. Colete Olha, eu vou uma, te uma falar, anamnese bem feita. Faça estava no curso exame físico completo. esse final de semana, parece tão bobagem, a gente fica repetindo isso aqui. E o curso, o público, 2 segundos, só para exemplificar a importância disso. E tem gente lá com anos e anos de carreira, 20 anos de carreira, pessoal mais velho, e tem gente mais nova que acabou de formar, e tem eu que estou ali no meio, por exemplo. E aí teve uma atividade prática. Você não se enquadrou nem nos mais velhos, nem nos mais novos, né? Não, eu tô no limbo, eu tô no limbo. É, e Você é aí, nova, você só é. ah, Você, você pode se incluir nos obrigada novos. pela parte que me toca. Aí teve uma atividade prática que era a avaliação de um paciente. As, qual- uma, como é que fala? Era uma consulta, consulta. Uhum. E Ah, tá, uma aí parte prática mesmo do curso. isso, prática mesmo. É, e aí, gente, bate lá numa tecla que a gente fala com vocês, que é a sistematização. Por que que isso é importante? Quando eu vou e volto, estou falando da HMA, aí eu vou lá para a história pregressa, aí eu volto na HMA, fica confuso para a gente, fica confuso para o paciente. Ele não consegue estabelecer ali uma ordem cronológica dos sintomas que aconteceram com ele, porque a gente não está conduzindo adequadamente. Então, primeira coisa, além de fazer bem feito, além de fazer completo, façam na ordem bem feito, sistematizem, igual a gente aprende na faculdade. Aí o professor lá falou exatamente isso. Ele falou assim, gente, vocês têm que fazer aqui igual vocês aprenderam na faculdade. Então, só para ilustrar para vocês que isso aqui não é uma bobagem, não é chover no molhado. É, isso nós vamos repetir sempre, porque começa daí, é a base. É a base porque é o mais importante mesmo. Tudo que vai vir de hipótese diagnóstica de conduta, ela vem de uma história que a gente coletou, tá? Então, vocês vão ver a gente falando sempre e eu vou repetir essa história muitas vezes ainda. Estou ficando velha. Agora, é fundamental a gente falar de anamnese, principalmente na unidade de emergência, né? A gente está falando de uma emergência médica. Você não sistematiza as coisas, a gente fala que sistematiza a criatura, né? É isso que a gente pode falar. Então, assim, sistematiza o atendimento médico, sistematiza a anamnese, seja objetivo. Você tem que ter uma conduta rápida. A gente está falando exatamente de uma urgência que eu preciso de ter ações rápidas. Ação rápida inclui uma anamnese direcionada e rápida.
Então, assim, se eu estou falando de hemorragia digestiva alta, por exemplo, eu tenho que na história falar quando que começou, como que foi a característica, caracterizar aquele sangramento, é um sangramento borráceo, é um sangue vivo, é um vômito em jato, quais os fatores de risco que aqueles pacientes têm. História de que nós falamos de cirrose aqui agora, esse paciente usou um anti-inflamatório não esteroide, que é uma causa comum de doença ulcerosa péptica, esse paciente estava vomitando muito em casa, esse paciente tem uma história de neoplasia. Então, assim, isso é É a primeira vez que isso sistematizar, acontece, já aconteceu antes. isso tem que ser rápido, entendeu? Então, assim, isso tem que ser. Essa história tem que ser coletada de maneira sistemática e rápida, porque senão eu fico ali é, é, perdido Vai e nas volta. perguntas, Além disso, aí quando você não fica perdido na funciona. pergunta, a chance de você esquecer alguma coisa, não perguntar alguma coisa que é importante é grande. Então, quando você sistematiza, além de organizar melhor seu raciocínio clínico, você aumenta a chance de não esquecer nada. Exatamente, exatamente. Então, Posto assim, isso, posto isso, vamos então a gente falou de conceito, causas e história. O que eu tenho que coletar na história, né? Então, assim, repetindo. História prévia das doenças prévias, por exemplo, cirrose ou neoplasia, uso de medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório, abuso de álcool, sangramento prévio. Se o paciente usa algum anticoagulante, lembrar disso, o doente pode ter tido pode ter uma fibrilação arterial crônica, pode ter tido uma TVP, isso tem que ser pesquisado, tá? posso É, dar uma outra dica prática? pode, Seguinte, quando pergunta, fala assim, usou anti-inflamatório? Pergunta para o paciente qual foi, porque às vezes ele fala assim, não, doutora, eu não usei. Qual foi o remédio que você usou? Já aconteceu uma vez do paciente chegar pra gente falar que não usou né? anti-inflamatório. Isso é muito E comum, aí, muito quando a comum. gente foi, perguntou pra ele, tá bom, então qual foi o remédio que você usou? Ah, usei Alivium. Alivium é anti-inflamatório. Ele achou que Não, era antitérmico só, das antitético. classes ali do uma dipirona ou paracetamol, tá? O paciente não tem que saber Então, disso, né, gente? Quem tem que saber é a não, gente, somos né? nós, exato. Então, pergunte dando nome aos bois. Isso. Anti-inflamatório? Qual? Qual? Exatamente, ótima Ou então, observação. se ele falou que não, tá bom, qual remédio você usou então? Que aí a gente sabe se é ou não. Exatamente. Então, coletamos a história, sinais e sintomas, né? Então, o quadro mais comum é melena, fezes com sangue digerido, fezes em borra de café, que a gente fala, então são as fezes escurecidas. Odor. Muita gente fala que a veneno tem um odor característico, tá, gente? Assim, eu acho, sinceramente, que isso é muito subjetivo. Ah, falar com fezes com cheiro forte. Que é forte como? Fétidas do qual tipo? Então, assim, às vezes a, a cor é mais fácil da gente caracterizar do que cheiro, tá? Então, eu acho que é mais objetivo. Então, pergunta, é fezes em borra de café? É um vômito borráceo? É um vômito escurecido? É um vômito com sangue vivo? Isso pode acontecer, tá? Então, pergunte ativamente disso, porque às vezes o paciente vai vir espontaneamente te fala, doutor, vomitei sangue, principalmente se ele já tiver algum quadro prévio, né? Ou, mas às vezes o paciente chega anêmico, por exemplo, e a gente tem que ir atrás de uma esterilização do sangramento. Então, na hora de eu perguntar, o paciente chega no pronto-socorro, às vezes, com anemia sintomática. Isso é comum também, na apresentação. Ele chega com astenia, fadiga, é, cansaço dispneia aos esforços. Eu vou fazer na propedêutica, eu colho um hemograma, tá lá o paciente anêmico, uma anemia de 7 de hemoglobina. Então, eu tenho que pesquisar se ele está tendo sangramento digestivo. Então, às vezes eu parto do exame para pesquisar ativamente o sintoma, tá? Isso é importante. E aí, eu acho que, Perfeito. e aí, eu acho que coletamos uma história bem feita, fizemos um exame físico direcionado, mais um exame físico bem feito novamente, que aí eu vou começar a pesquisar sinal de gravidade. Paciente com suspeita de hemorragia digestiva alta no pronto-socorro, eu tenho que estimar a perda volêmica. Então, assim, se o paciente está hipotenso, opa, se o paciente tem algum sintoma, confusão mental, se o paciente está com a perfusão capilar identificada, esse paciente pode estar com um quadro mais grave, exemplo, um choque hemorrágico. Então, pesquise no exame físico sinais e sintomas de hipoperfusão, sinal e sintoma de gravidade, tá? Então, isso é fundamental.
Porque dependendo da perda volêmica desse paciente, a minha intervenção muda na urgência, tá? Então, assim, a propedêutica que eu vou coletar ou que eu vou fazer vai ser uma propedêutica diferente do paciente que está com relato de sangramento digestivo, seja ele com melena, hematoquesia, mas que esteja completamente estável. Minha abordagem muda totalmente. E Perfeito. a começar pela coleta de exames, né? Então, assim, no paciente que eu identifico que ele está mais grave, os exames eu vou coletar muito mais rápido. Eu vou coletar muito mais rápido e as intervenções vão ter que ser muito mais rápidas, né? E cabe Se o a nós paciente, destacar isso para a equipe também, sabe? Porque essa primeira, às vezes, identificação da gravidade, muitas vezes os pacientes já são triados com a prioridade, então vão para a sala vermelha, depender da sintomatologia, mas às vezes o quadro não está tão florido assim, e na hora que nós vamos examinar o paciente, a gente vê que tem alguns sinais de gravidade. Então, cabe a nós alertar a equipe e pedir, por exemplo, prioridade na realização dos exames, ligar para o laboratório e falar, ó, vai subir um exame aí, quero que vocês conseguem soltar antes para mim, por favor? Então, lembrar disso para colocar todo mundo na mesma página aí. na suspeita de de um choque hemorrágico, a gente pode ter até uma aula específica de choque hemorrágico, mas Ah, é. basicamente aqui, na suspeita de choque hemorrágico, você tem que iniciar um protocolo no pronto-socorro, na UTI, onde você esteja e que você receba esse paciente. Você tem que iniciar o protocolo de hemotransfusão maciça. Na hora que você sinaliza isso, eu estou com um paciente com choque hemorrágico, seja ele qualquer uma causa, aqui por hemorragia digestiva alta, esse paciente ele é sinalizado para o hospital inteiro que você está ali diante de um paciente que eu vou precisar de transfusão ou negativa, tá? O banco de sangue tem que disponibilizar com emergência isso, com hemocomponentes, todos os hemocomponentes. Eu tenho que ter o laboratório super alinhado, que o laboratório tem que subir ou ir para o setor de emergência o mais rápido possível para coletar os exames, para a nossa intervenção ser rápida. E quando eu falo de tratamento desse paciente, se é um paciente potencialmente grave e a gente não vai, a gente fala aqui do nosso mantra, na sala de emergência, chegou um paciente grave, se move criatura. Então, assim, é, Se move, então, criatura, lembrem disso, que vocês não deixem todo mundo, não, os doentes passar. não deixa nada passar. Então, se move, eu falo de monitorização, de oxigênio nos pacientes que precisam, acesso venoso calibroso, pelo menos dois. Isso é muito comum, vai lá, põe um acesso só e fica todo mundo feliz. Só que a hemorrágica é com dois acessos, pelo menos, tá? Exame físico completo, que a gente acabou de falar, ou eletrocardiograma, caso precise, tá bom? Então, assim, é, se move, monitorize seu doente, tem ele na mão. E aí, a intervenção vai ser de acordo com o que o seu doente precisa. Então, se o paciente está chocado, o sangramento digestivo, eu tenho que estabilizar o quadro clínico desse paciente, ele tem que receber hemocomponente, ele está coagulopata, eu tenho que corrigir a coagulopatia. Então, assim, eu tenho que ter intervenções rápidas para tratar o paciente. E lembrar que choque hemorrágico, a infusão volêmica é de hemocomponente. Não adianta eu abrir um caminhão-pipa de soro no paciente se eu não estou dando hemocomponente para ele. Tratamento de choque hemorrágico é Posso hemocomponente. começar com a fluidoterapia até o banco Sim, de sangue mandar, por exemplo. Nós vamos começar a maioria das vezes com fluidoterapia mesmo. Mas vocês têm que lembrar disso, porque a gente já está cansado de pegar paciente que recebeu 4, 5 mil de volume de soro e não recebeu nenhum concentrado de hemácia. Então, esse paciente não vai estabilizar nunca, né? exatamente. Então, assim, e o paciente está sangrando, né? Então, o paciente Sim, a gente precisa de ter abordagens rápidas. Como eu disse, para a gente classificar a quantidade de sangramentos, tudo eu acho que a gente vai entrar na abordagem de choque hemorrágico, que eu acho que para aí vai essa ser outra aula aula. não, não, Vamos considerar não aqui que cabe, essa hemorragia digestiva alta está estável. está estável. Então, começando aí. Pensamos no paciente estável, e mesmo se ele estiver estável, a gente já começou a fazer tudo para ele que a gente podia fazer. Eu vou começar a pensar na hemorragia digestiva alta, é,
por si, né? Assim, pela, os conceitos de hemorragia digestiva alta. Falamos das causas, e aí a gente tem algumas ferramentas que vão nos ajudar. A gente adora score, né? Então, o primeiro score, para a gente falar, antes da gente chegar no tratamento, para eu graduar a gravidade desse paciente, é o score de Blatchford, tá? Que ele, qualquer aplicativo tem. Por que ele é importante, tá? O score de Blatchford, ele vai me mostrar o quão rápido eu tenho que investigar e tratar endoscopicamente esse paciente, tá bom? Então, se o paciente tem, e vai mostrar aquele paciente que tem uma possibilidade de evolução clínica desfavorável, tá bom? Basicamente, o paciente com score menor ou igual a 1, eu posso tratar ele ambulatorialmente, tá bom? Posso fazer uma endoscopia eletiva nesse paciente. Os pacientes com o score de Blatchford maior ou igual a 12, eu tenho que fazer uma endoscopia nesse paciente no máximo 24 horas, tá bom? E entre 1 e 12, eu posso fazer até em 48 horas, tá? Então, aquele paciente que chegou, eu fiz o score de Blatchford, tá? A gente pode deixar depois nos comentários aqui o score, para A a gente gente ter que deixa. falar de cada um. Então, assim, eu aplico o score e defino. Esse paciente precisa de uma endoscopia urgente ou não, tá? Basicamente é isso. Aquele paciente com risco de evolução desfavorável, Blatchford mais alto, eu vou ter que fazer uma endoscopia mais rapidamente nesse paciente. Para quê? Basicamente, para, se eu tiver alguma fonte de sangramento, eu identifico e trato. A endoscopia tem essa capacidade terapêutica, propedêutica e terapêutica. Então, assim, eu posso aplicar esse score. Quando eu faço a endoscopia, é, existe outro score que a gente até usa com menos frequência, mas existe, que é o score de Rocal, tá? Rocal tem Ah, ele verdade. E as pré-endoscopia provas e adoram pós-endoscopia. colocar. É. Exatamente. Ele tem ele pré-endoscopia, que nada mais é do que o risco do paciente ressangrar, tá bom? Então, assim, Uhum. o Rocal pós-endoscopia, que é, é a forma que a gente mais usa o Rocal. Então, o pós-endoscopia, eu identifico as lesões e o potencial dessas lesões de ter ressangramento. Quando o Rocal é maior ou igual a 8, a mortalidade, por exemplo, chega a ser maior do que 40%. Então, assim, é, é muito, é, é muito, me ajuda muito a predizer mortalidade. Então, assim, paciente, e com risco de sangramento muito alto, acima de 50%. Então, se eu puder aplicar esse score, muito interessante, tá bom? Então, além do Blatchford, Rocal é uma ferramenta importante, principalmente o Rocal pós-endoscopia. Então, eu defini, né? Examinei meu paciente, coletei os exames necessários, apliquei o score de Blatchford, aí eu vou para terapêutica, né? É, Às vezes a gente acha que já tem que fazer é, endoscopia de cara. Tem muitas outras medidas que a gente, como emergencista, intensivista ou principalmente clínico, pode fazer para o paciente com hemorragia digestiva alta do ponto de vista terapêutico, né, que não é ir lá fazer uma endoscopia e clipar o sangramento, ou mesmo fazer a ligadura elástica das varizes, qualquer coisa desse tipo. Então, a gente tem que é, tratar clinicamente e rapidamente. O tratamento, então, a gente já começou a falar. Suporte transfusional naqueles que precisam, acesso venoso, se move, né? Fizemos isso, agora vamos tratar as medicações que a gente usa, basicamente. Se o paciente tem história de cirrose, eu tenho que usar terlipressina, por exemplo, octreotide, vasoconstritores esplâncnicos, que vão é, diminuir o sangramento das varizes de esôfago, tá bom? E não posso esquecer, praticamente todos os pacientes, praticamente não, todos os pacientes vão receber IBP, dose full, dose de ataque de omeprazol ou de pantoprazol de 80 miligramas, seguido aí tem uma coisa interessante, na literatura você tem trabalhos mostrando, é, comparando infusão contínua de omeprazol com infusão intermitente. E infusão contínua e intermitente não tem muita diferença na mortalidade. Você fez o ataque, pode deixar a manutenção de 12 em 12 horas. Então, IBP, dose full para os pacientes e com hemorragia digestiva alta. Todo mundo vai receber, tá? E
o octreotide e terlipressina naqueles pacientes com doença varicosa conhecida ou suspeita, né? O paciente que não tem diagnóstico de cirrose, mas é etilista pesado. Esse paciente pode ter, então, do ponto de vista sindrômico, trate como hemorragia, possibilidade de hemorragia varicosa. Aqui eu deixo uma observação, Carol, que o balão de Seng-Stank Blackmore. Uhum. Naquele paciente está instável, um choque hemorrágico, e a suspeita com hemorragia digestiva alta, às vezes o nosso reflexo medular faz uma endoscopia de emergência. Gente, esse paciente, muitas vezes eu não vou ter disponível, e se eu tiver disponível, às vezes a endoscopia não é o melhor procedimento naquele momento. Por quê? Às O vezes o sangramento quadro clínico dele, né, não vai permitir também. não vai permitir, e o estômago muito cheio de sangue, eu não identifico onde está sangrando. Uhum. Então, assim, às vezes a hemorragia está tão grande que eu não consigo identificar a fonte sangrante. Então, às vezes eu tenho que dar tempo de esvaziar aquele estômago. E a sonda, o balão, ele tem uma sonda que eu consigo aspirar aquilo. Então, isso a gente pode fazer. Quem faz isso é o emergencista, é o intensivista, passa a sonda, insufla o balão, que aí eu vou fazer uma compressão mecânica, uma hemostasia mecânica daquele sangramento, tiro aquela secreção. E aí eu programo uma endoscopia de uma maneira mais, vamos colocar assim, eletiva. Lembrando que pacientes com hemorragia digestiva alta, volumosa e com critérios de instabilidade, esse paciente ele é candidato à intubação orotraqueal. Você não vai fazer uma endoscopia nesse doente sem intubar. Então, assim, porque é um paciente potencialmente muito grave. O risco dele aspirar é muito grande. O risco dele instabilizar durante o procedimento é muito grande. Então, esse paciente você vai intubar. Intuba e passa o balão. Então, assim, às vezes você consegue fazer isso no mesmo momento. Você intubou o paciente, primeiro via aérea, né, gente? Lembrar do ABCDE, via aérea, coloquei a via aérea, eu passo o balão. Passou o balão, hemostasia mecânica. Fez a hemostasia, programa a endoscopia no segundo momento. Tá? Isso é uma medida, gente, salvadora. Isso é uma medida na emergência. E, junto com isso, as medidas que a gente já falou. L-pressina, octreotide para quem precisa e BP para todo mundo. Tá? Nem sempre o balão vai estar disponível, tá, gente? A gente tá falando se ele tiver. Exatamente. Então, assim, mas isso é uma coisa que e é importante, entenda o lugar que você trabalha. Se você atende um lugar que você trabalha, paciente com cirrose, por exemplo, assim, opa, você tem que ter um balão. Isso tem que perguntar, tá, gente? Isso é uma coisa importante demais também. Conheça os equipamentos do lugar que você trabalha. Ah, eu vou trabalhar no pronto-socorro do hospital. Vai lá e conhece a sala de emergência. Com Tira uma certeza. parte do seu plantão para conhecer. Essa sala de emergência aqui tem o que eu preciso? Tá? Muito comum. O paciente na urgência, não, eu preciso de um bugie para entubar um paciente. Não, doutor, aqui não tem. Mas como não tem? Como esse dia ter olhado isso antes, né? Então, Isso assim, aí. e mesma coisa, balão. Gente, eu atendo um paciente com hemorragia digestiva aqui, eu tenho um balão para colocar? Não, não tenho. Opa, então, eu vou passar aperto se eu precisar de um balão. Se eu precisar de uma hemostasia mecânica aqui, eu vou passar aperto. Então, conheça onde você trabalha, tá? Então, e algumas coisas são básicas, tem que ter. Então, vai a dica. Você não pode, por exemplo, num lugar que você vai atender uma emergência, não tem um desfibrilador que funcione adequadamente. E você não sabe como é que ele funciona. Você não vai aprender. O paciente parou, deixa eu aprender como que faz, como que mexe no desfibrilador aqui. Assim, vai morrer, Não né? dá. Então, assim, Vai não morrer. dá. Então, assim, essa é outra dica importante, tá? Conheça os equipamentos do local que você trabalha. Perfeito. Eu acho que de hemorragia digestiva alta, a gente falou do que é mais importante, Carol. Eu não, Também acho. A gente vai entrar em outra parte depois, que vai ser o choque hemorrágico. Eu acho que tem um link total com essa aula, mas que ficaria muito extenso. Nosso objetivo foi fazer curtinho mesmo, em 30 minutos. eu acho que, e a gente conseguiu Acho que sim. com êxito, hein? Não, dessa vez. Missão dada, missão cumprida. Missão Respeita. dada, super Respeito missão. chamar a clínica. A gente tá ficando treinado nisso, então acho que É, então a gente tá conseguindo fazer as coisas ser mais objetivo. Isso é bom. Tudo isso é bem que o ótimo. tema hoje ajudou, né? Mas a gente tem que
que Recado final. Falo isso para todos os né, meus alunos, todas as pessoas que estão próximas e que eu tenho a oportunidade, eu acho que já falei no Instagram também, de orientar e conscientizar. Uso de anti-inflamatório, uso, abuso, uso indiscriminado de anti-inflamatório. A gente já teve um paciente, eu perdi um paciente de 21 anos, que teve uma lesão muscular. O médico orientou ele a usar o anti-inflamatório por um tempo. Ele usou pelo dobro do tempo, inadvertidamente, por conta própria. E aí teve uma hematêmese volumosa, foi para pronto-socorro, instável, fez endoscopia, na endoscopia uma úlcera. Foi identificada a úlcera, clipado, fizeram tudo que tinha que fazer, esse paciente foi para UTI, ficou estável, estava ótimo. Durante o dia ficou bem, sem drogas vasoativas, estubado, tal, beleza. À noite esse paciente ressangrou, e era um sangramento arterial dessa vez. Ele instabilizou e faleceu. Qual que é o motivo? É chocar você? Sim, primeiro é isso, porque é preocupante mesmo. Orientem o paciente de vocês. Primeiro, se perguntem, esse paciente, ele tem algum fator de risco a mais para eu não dar um anti-inflamatório para ele? Esse paciente, ele é de um grupo especial, então lembrar dos idosos, lembrar daqueles pacientes com doença renal, lembrar dos diabéticos. Mas mesmo em paciente jovem, gente, não é raro. A gente está com um paciente agora internado na enfermaria, com um quadro de hemorragia digestiva alta, cujo fator predisponente foi o uso de anti-inflamatório. E ele usou só 3 dias, esse que está internado lá com a gente. Eu estou orientando os meninos e costumo fazer isso depois desse incidente que me marcou, colocar até na prescrição médica. Use até 5 dias, não orientado, usar além disso, pelos riscos, tal e tal e tal. Por quê? Você se respalda e você dá um documento para o paciente que ele vai lá e fala assim, nossa, meu Deus, verdade, pode acontecer isso tudo comigo. Então, lembre-se disso, a gente consegue promover essa mudança, essa conscientização nos pacientes que a gente atende, tá bom? Então, era só dividir isso para ficar como um alerta aí, final. essa é uma excelente mensagem essa, tá? Então eu vou aproveitar e já emendar na frase, é, que é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro do que você acabou de falar. Se importe, tá? Cuide de seu doente. Então, ele é o principal objeto do nosso trabalho, tá? Então, assim, e vai a frase do Dixon Richards aqui, que é: para que o estetoscópio funcione, duas coisas precisam acontecer. Tem que haver, por Deus, um homem doente de um lado e um médico do outro. O médico tem que estar a 30 polegadas de do paciente. A gente tem que estar próximo do nosso doente. A gente tem que estar, o nosso maior, o objeto do nosso trabalho, o que a gente mais faz é cuidar do outro. Então, a medicina é cuidar não de uma doença, de um paciente. Doença está em alguém. Então, assim, é exatamente isso, né? Então, assim, saiba como que você vai tratar seu doente. Para isso, você tem que estar próximo dele, tá? Saiba o que você vai orientar seu paciente. Saiba. E a gente Então, é muito capaz de promover essa mudança mesmo, assim, tanto na identificação de uma emergência, na condução adequada disso, você muda o prognóstico do paciente, quanto no cuidado, na conscientização. Então, eu trabalhando mais no ambulatório, agora tem essa questão das orientações da medicina preventiva, gente. Aqui no Brasil a gente ainda faz muito pouco isso, mas é uma coisa que a gente tem que conscientizar, principalmente os médicos mais jovens que estão seguindo, estão surgindo agora, assim, né, que estão se formando, lembrar da importância disso. Quando a gente está com o paciente internado, nós clínicos que nos responsabilizamos pelo cuidado completo do paciente, a gente às vezes vai orientar em relação, às vezes não sempre, mudança de estilo de vida, essas coisas básicas mesmo, assim. E uma orientação de anti-inflamatório é básico, mas que muitas vezes a gente esquece e perpassa por isso, perpassa por se importar, por querer promover essa mudança na vida dos nossos pacientes. Mensagem final muito tocante, gostei. se importe. É isso que a gente fala. Se importem. Um grande beijo, até a próxima.